Olá, boas-vindas a mais um episódio do Direito Direto, o podcast que descomplica o universo jurídico para tornar seus estudos mais objetivos, claros e acessíveis. Olá, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Antes de a gente mergulhar no tema de hoje, aquele nosso rito, né? Se você ainda não segue a gente, aproveita agora, clica para seguir na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer. Onde for, assim não perdi nenhum bate-papo nosso. Exato. E claro, se curtiu o conteúdo, deixa suas 5 estrelas, compartilha com a galera, principalmente quem tá naquela batalha dos concursos. Ajuda demais a gente a chegar em mais gente. E tem o nosso perfil no Instagram para conteúdo extra também. Isso. A gente sabe que a rotina é corrida, por isso a ideia é que o Direito Direto seja seu parceiro no trânsito, lavando a louça, no treino, onde der para ouvir. E lembrando que tudo que a gente conversa aqui é baseado em cadernos de estudos. Então a ideia é evoluir junto. Com certeza. Comente, participe, vamos crescer nessa jornada. Fica até a dica. Organize os episódios em playlists por matéria. Ajuda muito na hora da revisão. Fica todo organizadinho. E o nosso papo de hoje é sobre a espinha dorsal de qualquer disputa judicial. O que é realmente necessário para um juiz sequer ouvir o seu lado da história? Não basta só ter razão, né? Existe todo um manual de regras por trás. Exatamente. Hoje a gente vai desvendar o que é um processo e o que significa ter o direito de ação. Vamos lá? Vamos nessa. Para começar, a palavra processo pode soar meio burocrática, né? Uma pilha de papéis. Mas, na verdade, é uma estrutura bem mais dinâmica e viva, não é? Parece. Mas se a gente quebrar em 3 partes, fica bem claro. Os pilares são procedimento, relação jurídica e o contraditório. Certo, 3 pilares. Vamos começar pelo primeiro, procedimento. Isso seria o que? A sequência de passos. Perfeito. O procedimento é a parte visível, a casca do processo. É uma sucessão lógica de atos que buscam o objetivo final, que é a decisão. Ah, então é como a receita de um bolo. Os passos que você precisa seguir na ordem certa para ter o resultado no final. É uma ótima analogia. Exatamente isso. Assim como existe um procedimento para passar num concurso ou para um atleta se preparar, o processo tem sua sequência de atos. Petição inicial, citação, contestação, audiência. É o caminho que precisa ser percorrido. Entendido. O segundo pilar é a relação jurídica processual. Imagino que seja aqui que entra aquele famoso triângulo autor, juiz e réu. Mas é sempre tão perfeitinho assim? Essa é a imagem clássica. E, na maioria das vezes, correta. Autor, juiz e réu estão todos interligados. E não é uma relação onde as partes só falam com o juiz, sabe? Ah, não. Não. Existe uma comunicação direta entre autor e réu, marcada por deveres como cooperação e boa-fé. Eles podem, inclusive, fazer acordos sobre o andamento do processo. Mas, como você intuiu, esse triângulo tem suas exceções. Que tipo de exceções? Em casos bem raros, a relação pode ser linear. Podemos ter um processo sem autor, quando o juiz o inicia por conta própria, de ofício. Sozinho. Sim. Ou um processo sem réu, como numa ação declaratória de inconstitucionalidade, em que se discute a validade de uma lei. O que nunca teremos é um processo sem juiz. E essa relação já nasce triangular ou ela se constrói aos poucos? Ótima pergunta. A doutrina diz que a formação é gradual. Quando o autor entra com a ação, a relação é linear. Só o autor e o juiz. Só os dois. Isso. Ela só se torna um triângulo completo quando o réu é citado e entra no jogo. O interessante é que, às vezes, ela nunca chega a se triangularizar. Como assim? Se o juiz indefere a petição inicial de cara ou julga o pedido improcedente liminarmente, como permitem os artigos 330 e 332 do CPC, o processo morre antes mesmo de o réu ser chamado. Uau! Então um processo pode nascer e morrer sem que a outra parte sequer saiba que foi processada? E essa relação jurídica, quais são as características dela? Ela tem algumas características bem marcantes. A primeira é que ela é autônoma. Peraí, autônoma significa que o processo tem vida própria, mesmo que a dívida que começou tudo, por exemplo, se prove que nunca existiu? Exatamente isso. A validade do processo não depende da existência do direito material que se discute. Ela também é complexa porque a cada ato surgem novos deveres, ônus e direitos. Faz sentido. É dinâmica, pois se desenvolve no tempo.
é marcada pela unidade. O que acontece depois depende do que aconteceu antes. E, claro, tem natureza pública, porque a presença do juiz representando o Estado é indispensável. E o terceiro pilar? O terceiro pilar, o contraditório, é o princípio que dá vida a tudo isso, garantindo que todos possam falar e influenciar a decisão. A gente até já falou sobre ele em outro momento. Ok, então o processo é essa máquina complexa, com suas engrenagens e regras. Mas para essa máquina sequer ligar e rodar direito, imagino que precise de um checklist, certo? É aí que entram os tais pressupostos processuais. Exatamente isso. Os pressupostos processuais são o checklist para que o processo possa existir e, depois de existir, ser considerado válido. E como a gente organiza esse checklist? A doutrina costuma organizar de duas formas, ou separando em subjetivos e objetivos, ou em pressupostos de existência e de validade. Vamos usar a primeira, que é mais comum, mas sempre indicando onde cada um se encaixa na segunda. Perfeito. Começando pelos subjetivos, então. Os que se referem às pessoas envolvidas. Isso. E podemos dividir entre os pressupostos ligados ao juiz e os ligados às partes. Em relação ao juiz, o primeiro é a investidura. Investidora. Sim, a pessoa que julga precisa estar legalmente investida no cargo de juiz. Sem isso, o processo é considerado inexistente. É um pressuposto de existência. Certo. O segundo, imagino, é a imparcialidade. Sim, a imparcialidade é um pressuposto de validade. O juiz não pode ser suspeito nem impedido. Mas aqui há uma distinção fundamental. Não se pode confundir juiz imparcial com juiz passivo. Ah, boa. O juiz pode, por exemplo, determinar a produção de uma prova por conta própria, sem que isso o torne parcial. E também não se pode confundir imparcialidade com neutralidade, certo? Perfeito, essa distinção é ótima. A neutralidade total, a ideia de um juiz sem influências de suas experiências de vida, é uma utopia. O que se exige é a imparcialidade, a capacidade de julgar sem tomar partido. E o terceiro do juiz? O terceiro é a competência. Mas atenção, apenas a competência absoluta é considerado um pressuposto processual de validade. Certo. E sobre as partes? Qual o checklist para elas? Para as partes, começamos com a capacidade de ser parte. É a aptidão para ter direitos e obrigações processuais. E, curiosamente, ela é mais ampla que a personalidade jurídica do direito civil. Como assim mais ampla? Entes sem personalidade, como o Ministério Público ou um condomínio, podem ser parte em um processo. É um pressuposto de existência. Entendi. E depois? Depois vem a capacidade de estar em juízo, ou capacidade processual. É a aptidão para praticar os atos do processo sozinho. Se uma parte não tem, como um menor de idade, isso é suprido pela representação. Este é um pressuposto de validade. A doutrina chama de legitimatio ad processum. Deixa eu ver se entendi a diferença para não confundir com outra coisa. A capacidade de estar em juízo seria como ter uma carteira de motorista válida, que te autoriza a dirigir? Certo. Já a legitimidade, que é uma condição da ação, seria sobre se aquele carro específico é seu, para você estar dirigindo em primeiro lugar. É uma boa analogia. É uma analogia excelente e resume perfeitamente a diferença. E, por fim, temos a capacidade postulatória, que, na regra geral, é a representação por um advogado. Com algumas exceções, né? A ausência de advogado, salvo exceções como nos juizados especiais ou no habeas corpus, gera nulidade absoluta. Portanto, é um pressuposto de validade. Fechamos os subjetivos e os objetivos, os que se referem ao processo em si. Os objetivos se dividem em extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos são chamados de negativos, porque o problema é a presença deles. Tipo o quê? Coisa julgada, litispendência. Se já existe uma decisão final ou um processo idêntico em curso, você não pode começar outro. A presença deles invalida o novo processo. São todos pressupostos de validade. Faz sentido. E os intrínsecos? São os que analisamos olhando para dentro do processo. O primeiro e mais básico é a demanda. Alguém precisa provocar o judiciário. Sem esse pontapé inicial, o processo nem existe. É um pressuposto de existência. Ok. Depois, a petição inicial precisa ser válida. Se for inepta, o processo até existiu, mas será extinto. Logo, é um pressuposto de validade.
E, por último, a citação válida. Esse ponto me parece contraintuitivo. Se o réu nunca foi citado, nunca soube do processo, como podemos dizer que o processo foi válido em algum momento? Por que a lei o classifica como um problema de validade e não de existência? Essa é uma discussão clássica, e sua intuição tem lógica. A falta de citação é um vício gravíssimo, chamado até de transrescisório. Pode ser alegado a qualquer tempo. Então, por quê? Contudo, o próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 239, o define expressamente como um pressuposto de validade do processo. A lei optou por essa classificação, entendendo que a relação processual já se iniciou entre autor e juiz. E o que falta é a integração do réu para que ela se desenvolva validamente. Entendi a lógica da lei, mesmo que pareça estranho. Bom, já montamos a máquina e fizemos o checklist. Mas vamos dar um passo atrás. Alguém tem que apertar o botão ligar. E esse ato de provocar a justiça, ou direito de ação, nem sempre foi visto da mesma forma, né? De forma alguma. A evolução desse conceito conta a história da própria evolução do direito processual. A primeira grande teoria, a imanentista, nem sequer via a ação como algo separado. Como assim? Para ela, a ação era o próprio direito material se defendendo de uma violação. Eram a mesma coisa. Qual era o grande problema dessa teoria que fez as pessoas pensarem isso não funciona, precisamos de algo novo? O problema era que ela não conseguia explicar uma sentença de improcedência. Se a ação é o próprio direito, como pode haver um processo inteiro para no final o juiz dizer que o autor não tinha o direito que alegava? Verdade. Pela lógica imanentista, esse processo nem deveria ter existido. Isso levou à teoria do direito concreto de ação, que já via a ação como autônoma, mas ainda atrelava a existência do direito material. Foi um passo, mas ainda não resolvia o problema. E como o problema foi resolvido? Com a teoria do direito abstrato de ação, ela foi radical e disse: a ação é um direito totalmente autônomo e público. Ela existe independentemente do autor ter ou não o direito material. Ponto. Ah, aí sim. Só que essa teoria foi tão radical que negava a existência de qualquer filtro das condições da ação, como a legitimidade e o interesse de agir. Certo. Então, onde estamos hoje? Qual é a visão predominante? Hoje, a disputa principal está entre duas teorias. A primeira é a teoria eclética, que foi adotada pelo nosso código anterior, o de 73. E o que ela diz? Ela diz que a ação é autônoma, sim, mas não é incondicionada. Para essa teoria, o direito de ação é, na verdade, o direito a um julgamento de mérito. Se faltar uma condição da ação, o que a pessoa exerceu foi um mero direito de petição, mas não o direito de ação em si. E a outra teoria, que vem ganhando força? É a teoria da asserção, que tem grande aceitação no Superior Tribunal de Justiça. Ela parte de uma premissa muito prática, sabe? Ela diz que as condições da ação devem ser analisadas apenas com base no que o autor afirmou na petição inicial. Só com base no que ele falou? Isso. Se a falta de uma condição, como a ilegitimidade, só ficar provada lá na frente, depois de toda a instrução probatória, não faz mais sentido extinguir o processo sem julgar o mérito. A lógica é, já que chegamos até aqui, vamos dar uma resposta definitiva. Exatamente. Em nome da economia processual, o juiz deve julgar o pedido como improcedente, ou seja, dar uma decisão de mérito. Isso soa super pragmático, mas não tem um risco aí? Se a gente decide com base na alegação inicial só para ser mais rápido, não corremos o risco de dar uma sentença de mérito, um você perdeu oficial, para alguém que, no fundo, nem deveria ter sido réu naquela ação? Esse é o ponto central do debate. A crítica à teoria da asserção é justamente essa. Ela pode, em nome da eficiência, acabar por transformar uma questão puramente processual em uma decisão sobre o direito em si. É um balanço delicado entre celeridade e a pureza técnica dos institutos. Muito interessante. E para fechar, como a gente identifica uma ação? Se quisermos saber se duas ações são idênticas para evitar a litispendência, por exemplo, o que olhamos? Olhamos para os 3 elementos que a identificam: partes, causa de pedir e pedido. Sobre as partes, a doutrina diferencia as partes na demanda, quem pede e contra quem se pede, O básico. das partes no processo,
Um conceito mais amplo que inclui terceiros que intervêm, como um assistente, por exemplo. Certo. O segundo elemento é a causa de pedir. O que é isso exatamente? A teoria que o Brasil adota é a da substanciação. A causa de pedir são os fatos jurídicos que fundamentam o pedido. O nosso CPC, no artigo 319, é até mais específico. Exige os fatos e os fundamentos jurídicos. Então não basta contar a fofoca, o fato. Tem que explicar por que essa fofoca importa para a lei, que é o fundamento jurídico. É isso? Perfeita colocação. É isso. E é importante não confundir o fundamento jurídico, que é essa explicação, com o fundamento legal, que é só citar o artigo de lei. Citar o artigo é dispensável. Explicar a lógica jurídica por trás do pedido é obrigatório. Ótima dica. E por último, o pedido. O pedido tem dois lados. O imediato, que é o tipo de proteção que se busca do Estado, tipo uma condenação, uma declaração, e o mediato, que é o bem da vida que se quer obter, o dinheiro, o imóvel, etc. E ele precisa ser claro, imagino. Sim, ele tem dois requisitos: certeza e determinação. Então, certeza é dizer o que eu quero, sem margem para dúvida, e determinação é dizer quanto eu quero. E é essa segunda parte que às vezes pode ser genérica, certo? Exato. A certeza não tem exceção. O pedido tem que ser sempre certo. Já a determinação, que é a liquidez, a quantidade, admite as exceções dos pedidos genéricos, que estão lá no artigo 324 do CPC. Que casos são esses? Por exemplo, em ações que envolvem uma universalidade de bens, como uma herança, ou quando as consequências de um ato, como um acidente, ainda estão se desenrolando e não dá para calcular o valor total das despesas. Nesses casos, o pedido pode ser ilíquido. Ufa! Que mergulho! Então, hoje, vimos que o processo não é só papel, mas uma estrutura viva com regras claras, um checklist de validade que vai do juiz às partes. Exatamente. E que o simples ato de pedir algo à justiça é um conceito que evoluiu enormemente, se tornando um direito autônomo com RG, CPF e endereço próprios. As partes, a causa de pedir e o pedido. Exatamente. Fica uma reflexão final, né? A teoria da asserção, ao priorizar a eficiência e transformar a análise de um requisito processual em julgamento de mérito, nos faz questionar até que ponto a busca por celeridade pode ou deve redesenhar as fronteiras entre as regras do jogo e o resultado da partida. Excelente provocação. Muito obrigada pela companhia em mais este Direito Direto. Eu que agradeço o bate-papo. E não se esqueça de seguir nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida, deixar sua avaliação de 5 estrelas e compartilhar com quem precisa dessa força nos estudos. Até a próxima!